último vídeo lançado aqui no canal eu falei tanto de Tion como Anjo da Noite. Inclusive, caso você não tenha visto o último vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, que também tá aparecendo a thumbnail aí na tela. Pois bem, nada mais justo do que eu continuar o próximo vídeo falando sobre Anjo da Noite, só que de um jeito bem diferente. Pois nesse vídeo eu irei contar como eu seria no mundo de Anjo da Noite. A melhor parte é que a ideia desse vídeo veio de uma sugestão vinda diretamente de um de vocês. Ó, guys, tudo 12/8, Void Hunter na área, e sejam todos bem-vindos a um canal focado em filmes e séries sobrenaturais que de vez em quando falamos sobre outras coisas também. Portanto, desde já quero agradecer muitíssimo obrigado pelo seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento e, é claro, a sua visualização. Graças a isso, o algoritmo do YouTube tem reconhecido o nosso canal, que tem feito ele crescer todo santo dia. E tudo isso foi graças ao apoio e ajuda de todos vocês. Por isso, muito obrigado de coração, vocês são fera. Bom, como eu falei anteriormente, no vídeo de hoje eu falarei como eu seria no mundo de Anjos da Noite. E esse vídeo foi pedido pelo Guilherme Santos, IV5XC. E aqui já fica o meu abraço pra você, irmão, tamo junto. E aqui também já fica a minha desculpas pela demora desse vídeo, afinal de contas, desde que eu vi a sua mensagem eu tenho pensado muito nesse vídeo, pois eu penso como eu seria no mundo de Anjos da Noite desde que eu conheci Anjos da Noite, desde que eu vi lá o primeiro filme de Anjos da Noite em 2003. E como estamos no ano de 2024, que significa que passou um longo período de tempo suficiente para eu criar várias versões minhas de como eu seria no mundo de Anjos da Noite, eu estava indeciso de qual versão trazer aqui pro canal, já que há versões minhas como vampiro, Lycan, lobisomem, imortal, descendente de Alexander Corvinus, um dos filhos de Alexander Corvinus. Eu não estou me referindo nem ao Marcos nem ao William Corvinus, eu estou me referindo ao outro filho de Alexander Corvinus, da qual o Michael Corv herda a herança genética, que no caso é a cepa Corvinus. Vale eu mencionar que também tem uma versão que eu criei, que eu sou o filho do Lucien da Sônia, que sobreviveu. Então, como vocês podem ver, há várias versões que eu criei de como eu seria em Anjos da Noite. E foi no meio dessa indecisão que eu decidi criar uma versão exclusiva pro vídeo, que é a versão que eu vou dividir com vocês agora. Devido a thumbnail, vocês já sabem que eu sou um vampiro nessa versão, porém eu sou um vampiro comum, galera. Não sou um vampiro tipo descendente de Alexander Corvino, vampiro especial, não. Sou um vampiro comum igual a Celine. Inclusive, eu também sou um mercador da morte igual a Celine era, e foi ela mesmo que me treinou, ou seja, a Celine é meio que minha mestra na minha versão. Ah, eu acho que eu esqueci de mencionar, mas essa história está sendo baseada nos acontecimentos tanto do primeiro quanto do segundo filme da franquia Anjos da Noite, que no caso são os filmes Underworld, que aqui no Brasil ficou conhecido como Anjos da Noite, e Anjos da Noite a Evolução, que no original é Underworld Evolution. Bom, acho que é só isso que eu tinha esquecido, vamos dar continuidade à história. Como eu estava dizendo, na minha história eu sou um vampiro que também é um mercador da morte, foi treinado pela Celine. Daqui em diante na história os acontecimentos acontecem quase igual ao filme, ou seja, a Celine vai perceber que os Lycans estão atrás de um humano, ela vai descobrir que o Craven está trabalhando junto com os Lycans, ela vai ver que o Lucien ainda está vivo, ela vai trazer de volta o Victor, ela vai transformar o Michael Corv em híbrido, e ela também ainda vai matar o Victor. A única diferença é que eu vou ajudar ela a fazer tudo isso. Ok, base da história contada, agora vamos ao plot. No final do filme, quando o Michael e Celine fogem do Coven, no caso aqui seria eu, Michael e Celine fugimos do Coven, é acertado entre nós três que eu irei visitar o Michael e Celine de tempos em tempos para coletar o sangue do Michael e fazer alguns estudos sobre a sua mutação, pois como ele é o primeiro híbrido vivo, será necessário fazer estudos sobre sua mutação para descobrir se ela não irá prejudicar-o futuramente nem ameaçar a vida dos outros imortais, pois vai saber se lá no futuro as células do Michael não vão se autodestruir por ele ter a genética de duas raças que supostamente são opostas, que no caso são os vampiros e os Lycans. E antes que alguém comente, é dito no filme que o Michael seria meio vampiro e meio Lycan, porém muito mais forte que os dois e sem nenhuma fraqueza dessas duas raças. E sim, isso é verdade, é realmente dito isso no filme. E antes que alguém comente que minha história é sem pé nem cabeça por não ter cogitado isso, vamos lembrar que o Lucien e Victor estavam numa guerra que durava milênios. E o Lucien teve a coragem de trazer um humano que não sabia nada disso e inocente pra guerra, para derrotar o Victor. Ou seja, o Lucien estava transformando o Mike em uma arma para usar contra o Victor. Agora vamos pensar um pouco como o Lucien. Eu trouxe esse humano inocente para uma guerra que ele nem sabia que existia e quero que ele lute ao meu lado. O que eu falo pra ele? Eu chego e falo, ó, vou transformar numa criatura mega poderosa, porém com o tempo você vai morrer porque suas células vão se autodestruir ao passar do tempo. Ou eu falo, ó, você vai ser meio like, meio vampiro, porém vai ser muito mais forte que os dois e não terá nenhuma fraqueza dessas duas raças. E agora pensem como Lucien, qual narrativa vocês usariam para convencer Michael Corv a lutar ao seu lado? Seria a narrativa 1, da qual ele morre com o passar do tempo devido a suas células se autodestruírem, ou a narrativa 2, que ele seria um híbrido meio like, meio vampiro, porém mais forte que os dois e sem nenhuma fraqueza dessas duas raças? Deixe a resposta aqui embaixo nos comentários e na enquete que eu fiz lá na aba comunidade. E lembrando que o Michael tinha todo o motivo do mundo para lutar contra o Lucien do que contra o Victor. Afinal de contas, foi o próprio Lucien que arrastou o Michael para essa guerra do qual ele nem sabia que existia, ou seja, o Michael era um inocente. E o pobre Michael acabou morto, galera, na franquia de filmes Anjos da Noite. O cara não pôde nem conhecer a própria filha. Ok, se não fosse o Lucien, o Michael não teria encontrado o grande amor da vida dele, mas talvez ele se conhecesse de outro jeito e o Michael poderia ter sobrevivido até como um vampiro
vampiro. Mas essa é uma história para um outro vídeo, vamos continuar na história principal desse vídeo, que no caso é como eu seria em Anjo da Noite. E como eu estava dizendo, eu estaria estudando o sangue do Michael. Afinal de contas, vai que com o tempo as células do Michael se transformam em um grande vírus mortal que ataca somente os imortais. Assim acabarei erradicando todos os imortais. E o laboratório que eu farei esses estudos seria meu próprio laboratório, pois além de mercador da morte, eu também seria um cientista. Se os Lycans podem ser cientistas, os vampiros também podem, no caso eu. E a propósito, eu fui visitado por uma figura lendária. E agora vamos para a parte que aborda o segundo filme. E nessa parte, o Marco desperta, ele também é um híbrido, ele mata o Kraven, vai atrás da Selene e do Michael. Michael e Selene fogem do Marcos. E eles dois vão até o Thanos, que leva eles até o Alexander Corvinus. E é aqui onde eu, Selene e Michael nos reencontramos. Lembram que eu mencionei que eu fui visitado por uma figura lendária? Então, era o Alexander. Ele se interessou pela minha pesquisa, pois ele achava que com a minha pesquisa ele poderia trazer de volta o William à forma humana. E o Alexander descobriu a minha pesquisa, pois ele era um dos financiadores da pesquisa. No meio da conversa de Alexander, Selene, Mike e eu, chega Marcos. E aqui a história segue novamente o filme. Marcos leva Michael pra fora e fere ele gravemente. Marcos consegue se alimentar do sangue da Selene, assim descobre onde seu irmão William está preso. Depois Marcos entra do navio, chega até o seu pai Alexander e o fere gravemente, assim obtendo a segunda parte da chave que libertaria o William da sua prisão. Antes de morrer, Alexander pede para que tragam Selene e eu até ele. Assim Alexander oferece o sangue dele para Selene e para mim. Assim tanto Selene quanto eu se tornamos vampiros aprimorados. Depois Alexander fica sozinho no navio e explode junto com ele. A equipe que trabalhava com Alexander vai ajudar tanto a mim quanto a Selene a derrotar o Marcos. E também vamos tentar impedir que o Marcos liberte o William. O que não dá muito certo porque chegamos atrasados devido ao trânsito aéreo. Chegando atrasado ao lugar onde o William estava preso, pois Marcos já havia soltado, começa a luta, ou melhor, o massacre. Afinal de contas, o William derrota facilmente a equipe de Alexander, que começam a se transformar em lobisomem e parte para cima de Selene. E sim, aqueles são lobisomens e não Lycans, pois supostamente eles foram transformados pelo primeiro lobisomem, que no caso é o William Corvino, e não por um Lycan. Enquanto Selene luta com a ex-equipe de Alexander, que supostamente foram transformados em lobisomem pelo William, eu estou lutando contra o William. E depois o Michael consegue se curar e voltar à vida, ele começa a ajudar a Selene a lutar com a ex-equipe de Alexander. Depois o Marcos chega na batalha, e aí galera, Selene luta contra Marcos, Michael luta contra o William e eu luto contra a ex-equipe de Alexander. Afinal de contas, eu não tô aqui para roubar kill de ninguém. Bom, eu acabo derrotando toda a equipe que anteriormente era de Alexander, o Michael consegue derrotar o William e a Selene logo depois consegue derrotar o Marcos. E agora é mostrado que eu e Selene podemos andar no sol. Nessa cena final eu revelo para Michael e Selene que eu não preciso mais estudar o sangue do Michael, pois é constatado que ele tá bem. Em outras palavras, as células do Michael não apresentam nenhuma ameaça para os imortais. E eu também aviso eles que eu ficarei com os corpos, tanto do Marco Corvino como do William Corvino, para ninguém usar o sangue deles em algum experimento maluco. Porém, eu sou o cientista maluco que vai usar o sangue deles em um experimento, que no caso eu vou aprimorar ainda mais os meus poderes, o que acaba deixando meus olhos sobrenaturais brancos, e é por isso que na thumbnail eu estou com olhos brancos. E a continuação dessa história, que abordaria os outros filmes, fica para um outro vídeo. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e também comentem se vocês querem que eu continue a contar a minha trajetória no mundo de Anjos da Noite. E sim galera, eu já pensei na continuação dessa história, mas é claro, caso vocês queiram ver a continuação, é só vocês pedirem aqui embaixo nos comentários. Além disso, muito obrigado a todo mundo que já deixou o like, se inscreveu aqui no canal, compartilhou esse vídeo para mais pessoas e pela visualização de cada um de vocês. Graças a isso, o algoritmo do YouTube tem reconhecido o nosso canal, que tem feito ele crescer todo santo dia. E tudo isso só foi possível graças ao apoio e ajuda de todos vocês. Por isso, muito obrigado de coração, vocês são demais. E caso o YouTube não esteja notificando vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, é só vocês me seguirem lá pelas redes sociais ou ficarem de olho na comunidade aqui no YouTube, pois eu vou estar usando essas plataformas para avisar quando sairá vídeo novo aqui no canal. Mas agora eu convido todos vocês a continuarem aqui no canal e assistir outros vídeos. No entanto, vai aparecer 4 vídeos aí na tela que eu sugiro que vocês assistam. Muito obrigado de coração pelo seu acesso e a sua visualização. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e tchau, tchau. Você já fez isso.